Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para a nossa aula de História número 2. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é o período paleolítico. Os objetivos da nossa aula são conhecer as transformações no espaço e na sociedade no período paleolítico. Então vamos lá. Falando de pré-história, lá do ser humano, lá na pré-história, aquele lá que tem origem lá dos macacos, tá? Quando a gente vai falar de pré-história, a gente não pode pensar lá nos nossos avós, bisavós, ixi, ali eles já estão bem desenvolvidos. Nós precisamos pensar nos seres humanos lá quando eles não sabiam nem direito o que era viver em sociedade, nem o que era uma família, nem sabiam fazer instrumentos de caça, né? Eles só caçavam com o que eles tinham, às vezes corriam e pegavam o animal com unhas e dentes, tá? Então, pensar nesse momento da história para que você entenda, tá bom? Então, os primeiros seres humanos têm origem nos primatas, né? E andam sempre dois pés e com uma postura ereta, mais reta, né? Evoluíram na formação do crânio e cérebro e a capacidade de pensar. Os primeiros surgiram na África e eram nômades. Então, eu quero que vocês observem aqui primeiro. O que a professora falou? Na postura. Então, andavam sob dois pés e a postura mais ereta. Então, eles andavam mais retinhos. Os macacos, a gente sabe que eles já são mais curvadinhos, alguns e usam as mãos no chão também para se locomover. Outra coisa que evoluiu, a formação do crânio. Olha só como é que foi. Aqui o queixo era maior, a parte de cima era menor. E depois foi diminuindo aqui, aumentando o espaço do crânio, consequentemente desenvolvendo melhor o seu cérebro. E novas funções vieram para essa massa ali e com isso novas habilidades, tá? E com isso a capacidade de pensar e processar informações, né? Ter informações e pensar em como ele ia usar essas informações. Por exemplo, eles viram que perto de uma árvore cresciam novas árvores. Aí alguém sentou lá um dia, começou a olhar, mexeu na terra, até que achou um fruto, né? Que apodreceu e entrou no processo de decomposição e a sementinha abriu e saiu um brotinho. Olha só. E começou a analisar. Vendo isso, mais tarde, viram que ali essa plantinha cresceu igual a outra. Consequentemente, deu frutos igual àquela. E aos pouquinhos foram assimilando essas informações e entendendo. Outra situação, por exemplo, era o clima, né? Em algumas épocas era mais frio, outras era mais quente. Algumas plantas se desenvolviam melhor no calor, outras nem tanto. Começaram a observar o tempo, como é que o tempo era. Hoje está chovendo, hoje tem sol. Quando chovia, quando tinha muito sol, aí o céu ficava cheio de nuvens. Quando aquelas nuvens mudavam de cor, acontecia a chuva. E aos pouquinhos, isso tudo que a gente conhece hoje com mais facilidade, eles foram devagarinho entendendo e observando, né? Então, e a questão do nomadismo, né? Se você não viu a aula anterior, eu só vou relembrar aqui. O nomadismo era aqueles seres humanos que se deslocavam de uma região para outra em busca de sobrevivência. Então, eles eram coletores e caçavam. Então, quando acabavam essas fontes de alimento para eles nesse determinado espaço,
eles migravam, mudavam para outra região onde tivesse mais alimentos, tá bom? Então, o nomadismo, como a professora falou para vocês, é um estilo de vida, né? As pessoas que fazem parte desse estilo de vida são chamados nômades. Os povos nômades retiravam, né, da natureza os recursos para a sua sobrevivência. Coletavam plantas, frutas e eram caçadores de animais. Eu trouxe ali para vocês uma imagem de uma ideia que se tem dos primeiros povos, né, dos primeiros seres humanos e como foi esse deslocamento populacional dentro dos continentes. Então aqui, esse mapa não é o mesmo que vocês costumam estudar, onde a África fica aqui no meio. Então, nós temos aqui, a África está aqui desse lado, e aí tem o deslocamento populacional, a nossa América está lá, né? Normalmente ela fica aqui desse lado, não tem problema quanto a isso, a gente só quer entender esse deslocamento. Então, pensam que os primeiros seres humanos apareceram na África, se deslocaram aqui então, Europa, Ásia, lá para o Alasca, alguns aqui, Oceania, depois América do Norte, América do Sul, aqui também, entende que teve um deslocamento um pouco mais, vamos pensar assim, um pouco mais duvidoso, né? Porque aqui precisava atravessar daí o Oceano Pacífico. Então, eles já teriam que ter um conhecimento de embarcações e de como fazer, das navegações também, né? Porque para estar no mar precisa se orientar e ter cuidados especiais, né? Então, precisa ter um conhecimento dessa área também. Então, esse foi o movimento que eles fizeram e que se estuda até hoje e que se entende os primeiros deslocamentos populacionais. Então, eles viviam da alimentação deles, era o que tinha na natureza. A caça, eu trouxe ali algumas imagens para vocês. A caça era assim a disputa deles e outros animais pelo sustento. Então, o animal era abatido e era consumido as melhores partes e a carcaça ficava na natureza para outros animais e depois entrar em decomposição. Quando esses animais ficavam escassos na região, eles precisavam ir para outros locais. Aos pouquinhos eles foram entendendo que da pele de alguns animais poderia ser usado como vestimenta para proteção deles no frio. Então, isso também foi um processo de conhecimento que eles desenvolveram. Outra coisa que eles também coletavam para alimentação eram os frutos silvestres. Não era maçã, banana, laranja, não. Era o que a natureza fornecia, né? Eram plantas silvestres, nada cultivado, né? E ali tem uma outra imagem de um grupo nômade em regiões mais frias, aí pescando, né? Também era uma fonte de alimentos para eles. Ali eles já fazem uso das peles de animais para a proteção do corpo contra o frio. E o modo de vida desses povos, como é que era? Então, eles viviam em tribos, em cabanas, né? Ou cavernas naturais. Eles estavam se desenvolvendo algumas técnicas, né? Mas ainda era muito precário o conhecimento deles. Então, se eles tinham uma caverna que servisse de abrigo, ali eles ficavam, né? Já era o suficiente. Ou depois, mais tarde, em outros momentos, eles começaram a fazer algumas cabanas e viver mais próximos uns dos outros, né? Até por uma questão de proteção, porque viver na natureza não é simples, né? Não é fácil. E de pensar que se dois grupos se encontrassem, também não havia comunicação, não tinha uma comunicação entre eles.
Então, poderia ter até um conflito de território, né? Dois grupos tentando buscar, né, alimento e sobrevivência na mesma região. Como eles não tinham ainda desenvolvido essa questão de convivência, era muito comum ter um conflito entre eles. Então, conviver em tribos trazia essa proteção também para essas pessoas, tá? As pinturas rupestres são pinturas que a gente tem alguns registros também, que eram feitas em paredes das cavernas, mostrando alguns registros do dia a dia desse povo, né? Eu trouxe ali para vocês uma imagem que aparenta, né, pela nossa interpretação, um dia de caçada, por exemplo, né? E é uma forma de comunicação, porque graças a essas pinturas, esses registros, se conheceu muito desse povo para que pudesse ser construída uma história e ter conhecimento de como foi o desenvolvimento dos seres humanos nesse período. Então, é uma forma de registro e uma forma de comunicação. Como eles não conseguiam, não sabiam ainda a escrita como nós conhecemos hoje, não é até pelo tempo, né? Talvez eles soubessem alguma escrita que a gente não reconhece, mas era a forma que eles registravam e não se sabe a intenção desse registro, né? Mas para nós, depois que queremos estudar e conhecer, é uma fonte de pesquisa, né? Isso é bem importante para a gente. Outra coisa que o ser humano desenvolveu e que foi bem importante nesse período foi o fogo, né? E eles se encontraram esse fenômeno depois de um atrito de duas pedras ou raspando um pau em um tronco. Então lá, de novo eu digo para vocês, nenhuma situação talvez pensada. Eu vou bater com força essa pedra aqui até que saia uma faísca. Ou eu vou atritar essa madeira na outra até que saia uma faísca. Não, são situações que muito provavelmente aconteceram sem querer e que eles observaram. Olha só, daqui batendo essas duas pedras sai uma fagulha. Daqui pode sair fogo. E esse fogo serve para quê? Né? O que vai contribuir para a gente? Será que ele é bom ou não? Servia para espantar os animais, para cuidar, né, das aldeias, dos animais ferozes, né? Aquecia o corpo, né, nos momentos de frio e quando o sol saía, e auxiliava no preparo dos alimentos. E mais tarde vocês vão ver como essa descoberta veio acrescentando no conhecimento e no desenvolvimento dos seres humanos. No período paleolítico, as ferramentas que eles usavam eram todas feitas de pedra. Talvez, agora vamos pensar um pouquinho, talvez construindo e quebrando e lascando uma pedra foi quando eles perceberam que saía aquela fagulha lá que produziria o fogo. Vamos pensar assim, né? Tanto que paleolítico significa pedra antiga. Por isso, esse período ficou classificado como paleolítico, o período então que eles usavam pedras como ferramentas, tá? Trouxe aqui para vocês, para agregar no conhecimento de vocês, um link que vai levar para vocês um pouquinho mais de conhecimento sobre os nossos estudos e vai agregar, né? Quem tiver interesse, acesse lá no material de vocês, está disponível, tá bom? Eu vou pedir agora que você faça o registro da nossa aula, data, o tema da nossa aula e tudo que você aprendeu com ela. Feito isso, você está prontinho para a atividade proposta, ok? Eu fico por aqui, desejo para vocês bons estudos!